Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está mais uma vez reunido, né, para um encontro virtual, numa nova série de treinamentos que a gente vai implantar esse ano. O ano passado vocês acompanharam a gente numa série de webinars e a gente agora está nesse novo formato, né, trazendo alguns convidados para falar sobre alguns assuntos de grande importância para a gente. A gente inicia hoje com muito prazer falando sobre legislação com a professora Maria Cristina Mosquim, que está aqui ao meu lado. Eu acho que ela dispensa apresentações. Oi, pessoal, tudo bem? Ela dispensa apresentações, todos vocês já conhecem dos eventos, das palestras e dos auxílios que ela fornece hoje para o Brasil inteiro, para todos vocês que trabalham na área de lácteos. Eu vou começar apresentando um pouquinho o que é a Capilab, né, dando uma introdução, e logo após eu vou passar a palavra para a professora, que vai falar hoje sobre o novo RISPOA, um assunto que interessa a todos nós, né? São muitas mudanças, muita coisa que a gente tem que atualizar, e a gente trouxe ela para tirar todas as dúvidas. Então, eu já aviso que a gente vai ter uma palestra maior, né, para que ela tenha tempo de falar todos os detalhes, e a gente vai abrir sessões de perguntas durante um intervalo no meio do programa e ao final da palestra também. Então, fiquem tranquilos que a gente vai conseguir aí atender a todos vocês com muita, né, tentar atender a todos em específico para tirar qualquer dúvida que tenha sobre o assunto, ok? Bom, a Capilab, a gente vem cada vez mais investindo, né, em ampliar o nosso portfólio técnico, a atuar em cima da atualização dos nossos amigos e clientes, os parceiros, trazendo tudo que há na área de qualidade, todas as novidades que surgem, né. Então, uma das maiores ferramentas que a gente tem hoje é o Capilab News. É um jornalzinho que trimestralmente, né, a gente normalmente envia pelo correio. Todos os clientes podem se cadastrar pela internet, pelo nosso site e receber gratuitamente essa ferramenta de atualização. Normalmente a gente inclui nesse Capilab News uma matéria técnica, um artigo técnico sobre um assunto pertinente ao período, né, uma entrevista com personalidades da área e atualizações em geral. A gente também tem uma série de publicações, né? A gente tenta atualizar os clientes com manuais de análises, como foi, né, os 2 livros aí do slide já publicados e já esgotados. Hoje a gente tem ainda, né, em distribuição as cartilhas de boas práticas e de análises físico-químicas, que vocês podem aí solicitar pelo site ou para sua consultora responsável na Capilab. Em breve, né, na feira em Juiz de Fora, que já está chegando, Minas Láctea, a gente vai ter um lançamento em parceria até com a professora Maria Cristina, que está aqui do nosso lado, falando sobre esse novo RISPOA e trazendo um material aí interessante que a gente vai incrementar para o dia a dia de vocês, né, nessa implantação. O site também a gente vem tentando cada vez mais incrementar com materiais técnicos e com apoio e suporte a todos os nossos clientes. Uma parte muito interessante que vocês devem acessar são os vídeos tutoriais. Lá a gente tem os vídeos dos principais produtos vendidos na Capilab, com passo a passo, com calibrações, com ajustes, para kits e equipamentos que são aí de uso geral, né, no dia a dia de um laboratório. Então, vocês podem usar esses vídeos para treinar funcionários, estagiários e treinar toda a equipe para manipular esses equipamentos, até no que diz respeito a limpezas, a calibrações, que são muito importantes aí no dia a dia. Bom, para quem a maioria dos conectados, né, a gente já tem aí hoje, né, mais de 300 inscritos nessa sala. A maioria de vocês conhecem a gente de longa data, mas para quem ainda está no primeiro contato, ainda conhecendo, né, a gente trabalha com uma ampla linha de materiais para laboratório em geral, incluindo desde vidrarias, reagentes, soluções, até equipamentos e kits específicos na área de laticínios, que é o nosso maior trabalho, né, o nosso forte, vamos dizer assim. O que não, a gente também trabalha com outras linhas, né, em outros laboratórios, então, se vocês ainda não conhecem toda a linha,
entrem no nosso site, entrem em contato tanto com a equipe de suporte técnico quanto da de consultoras, né, na área comercial, para que a gente possa apresentar toda a linha para vocês e detalhadamente. Bom, alguns dos destaques da nossa linha, né, não dá para a gente falar muito, porque senão eu vou me prolongar, mas a gente tem aí a linha rápida para microbiologia, o Compact Dry, a linha Hygienia, que faz o monitoramento de higiene por ATP e possui uma grande e vasta, né, linha de kits para controle de alergênicos, para análise microbiológica rápida, que pode ser feita em 6 horas. É uma linha inovadora, de uma marca mundialmente reconhecida e que vale a pena vocês conhecerem. A gente também tem uma grande, ampla, né, linha de kits para detecção de resíduos de antibiótico, tanto kits rápidos quanto os lentos. Então, procurem por nosso site, procurem pelas consultoras para a gente detalhar um pouco mais a respeito. Na Minas Láctea, a gente vai ter um grande lançamento, uma linha inovadora, né, um lançamento mundial. A gente tem, esse equipamento foi desenvolvido na Bélgica, já foi avaliado e validado na Suíça e já está sendo implantado em um cliente no Brasil, já está na fase de implantação. E a gente vai lançar oficialmente na Minas Láctea, em Juiz de Fora, em julho, que é o Extenso, um equipamento que vai trazer a multiplicidade de análises no que diz respeito a resíduos, né? Nesse aparelho você consegue analisar 17 canais diferentes, com mais de 90 contaminantes diferentes, incluindo antibióticos, micotoxinas e alguns outros contaminantes. Ele traz a flexibilidade de você pagar somente pelo que você quer analisar. Então, você abre os canais específicos que te interessam, traz essas análises com rapidez, porque são apenas 13 minutos para se realizar mais de 90 contaminantes. E a conectividade é um equipamento que permite conexão com Wi-Fi, GPS, SMS, Bluetooth. Então, vai conseguir trazer aí um amplo monitoramento, né, um trabalho que nunca foi feito e uma novidade que vai, com certeza, permitir um controle muito maior e mais rígido de contaminantes na sua fábrica. Procure a gente pelo nosso stand em Juiz de Fora e a gente vai estar lá para apresentar esse equipamento para vocês. Bom, a equipe Capilab hoje, eu quis apresentar o rostinho de cada um. Muitos de vocês conhecem a gente por telefone, por e-mail, e muitas vezes não sabem qual é o rosto da equipe que atende vocês dentro da Capilab. Eu vou apresentar as principais regiões, né? Como Minas Gerais, a gente tem a Naya como consultora, a Denise e a Vanessa. Então, alguns de vocês, né, vão estar distribuídos aí entre elas para esse atendimento comercial de compra de material na Capilab. A gente tem como técnicas na região a Dalíria e a Nandara, e o Fernando, que é um representante comercial que fica também na região, né, uma pessoa externa que vai atender vocês. Em São Paulo, a gente tem a Ana e a Naya como consultora e a Nandara como suporte técnico. Em Goiás, a gente tem a Denise como suporte técnico, o Dante como nosso representante comercial e a Elaine como a nossa consultora interna para atender a maioria dos clientes dessa região. Em Santa Catarina, a gente tem o Carlos como consultor comercial, a Crislaine como suporte técnico e o Anilton como nosso representante. No Rio Grande do Sul, a gente tem a Maíra como suporte técnico, o Irã como representante comercial, a Carolina e a Elaine como consultoras internas. No Paraná, a gente tem a Carolina e a Viviane como consultoras, a Dalíria como suporte técnico e o Edivar como representante comercial. No Ceará, a gente tem o suporte técnico da Dalíria e o Rafael como representante comercial. E para aquelas regiões, a gente destacou as maiores, né, mas as regiões, todas as outras, a gente tem uma equipe formada sempre por suporte técnico e por um consultor comercial,
que pode atender vocês da melhor forma. É uma equipe hoje altamente qualificada para atender a qualquer tipo de demanda que vocês precisem. O suporte técnico está disponível para todos. Se não sabe, se não conhece ainda quem é a pessoa, ligue nesse número, né, o 2319-6800, peça para falar com a responsável pela sua região, você vai ser encaminhada para a pessoa certa e com certeza vai ser muito bem atendido pela pessoa responsável. Bom, essa equipe toda, né, do suporte técnico, roda hoje o Brasil dando treinamentos tanto em loco, né, na fábrica de vocês, como a gente implantou ano passado essa ferramenta do online, né, a gente realiza webinars como esse, a gente está começando hoje uma linha nova, com vídeo, ao vivo, com professores convidados para falarem de assuntos específicos, mas a gente também tem a linha de webinar unificado, né, particular para vocês. Então, basta solicitar para a sua técnica responsável, para a sua consultora responsável, e ela pode providenciar uma data, agendar uma data para um treinamento exclusivo para a sua unidade. A gente trabalha com assuntos de qualidade em geral, boas práticas de laboratório, de fabricação, 5S, como também na parte analítica de microbiologia e fisicoquímica, tanto prática quanto teórica. Então, se houver necessidade, solicite a Capilab. Aqui eu vou falar de alguns eventos que a gente realizou. Ano passado a gente conseguiu, né, completar o ano com 5 webinars. Foi o nosso projeto piloto, a primeira etapa de implantação desse treinamento online. A gente realizou dentro dos assuntos, né, de interesse de boas práticas de laboratório, boas práticas de fabricação e fraudes em leite. Foram mais de 400 empresas conectadas com muito sucesso nesse novo formato. A gente também inaugurou uma nova modalidade de curso, né, onde a gente recebe vocês na Capilab para um treinamento prático em análises físico-químicas e alguns assuntos teóricos. A gente já está na 4ª edição, a gente vai para a 5ª agora. Né? Cada um dos cursos foi feito num formato, porque à medida que a gente foi realizando e recebendo sugestões de vocês, a gente foi renovando os formatos e está ficando cada vez mais interessante fazer esse treinamento. Então, fiquem de olho nos anúncios, nos convites enviados pelas técnicas e consultoras, para que vocês possam se inscrever para o próximo e virem conhecer a Capilab e a nossa equipe de perto. Bom, o intercâmbio a gente realizou o 3º também no final do ano passado, né, que foi feito para a Argentina e Uruguai. Anteriormente a gente realizou o treinamento, o intercâmbio, né, pela França, Bélgica, Luxemburgo, como a gente já realizou o primeiro na Argentina também. Então, é um evento de grande valor agregado em conhecimento, ir para fora do país e conhecer outras realidades e trazer novidades. Normalmente a gente reúne um grupo grande de amigos e clientes que participam dessa viagem. Eu tive a oportunidade de participar de uma e é incrível como a gente consegue aprender, né, numa viagem dessa. Então também fiquem atentos aos novos convites. A gente realizou, né, nesse mês o 7º seminário da Capilab, que foi realizado em Uberlândia. Foi realmente um sucesso. A gente teve aí mais de 190 participantes, mais de 64 empresas inscritas de 6 estados diferentes, né? A sala estava cheia, foi um evento com palestrantes incríveis, incluindo a Maria Cristina Mosquim, que está aqui hoje com a gente, e palestras realmente com assuntos muito atuais. A gente realiza sempre, né, uma vez ou 2 vezes ao ano, a gente está sempre realizando esse tipo de evento, trazendo professores de fora e trazendo assuntos atuais também para a atualização de todos vocês. A gente está, então, já na metade da programação, né, do 1º semestre, hoje realizando o webinar falando de legislação. O nosso próximo evento vai ser o workshop realizado na Capilab no dia 29 de junho. A gente ainda vai ter, né, o Falando sobre Qualidade com o professor Paulo Henrique Fonseca no dia 6 de julho. E a gente espera vocês no Minas Láctea, né, em julho. Anteriormente, a gente já realizou o primeiro webinar da Capilab com a minha palestra em cima de produtividade e rentabilidade com análises, né, padronizadoras.
um evento realizado, um seminário no Rio Grande do Sul, um primeiro mini curso do ano que já ocorreu em abril, né, e o nosso seminário que eu acabei de passar para vocês. O Minas Láctea, a gente vai estar lá com o stand esperando vocês no dia 18 a 20 de julho, a data já está confirmada, então esperamos todos no stand para fazerem uma visita, para nos conhecerem, quem ainda só falou por telefone, a gente aguarda com muito prazer a visita de todos vocês. Em 25 de agosto, a gente já está planejando um próximo seminário técnico em Marabá, no Pará, em parceria com a Fermentec. Então, próximo dessa data, fiquem atentos aos convites. Vai ser um evento, né? O pessoal que está aí na região, vai ser um evento com bastante informação, com área de produção e área de qualidade. Então, também fiquem mais uma vez atentos ao convite e às inscrições abertas. Bom, agora a gente vai ao que interessa, então. Eu vou passar a palavra para a professora Maria Cristina Mosquim, que vai começar a palestra sobre o novo Rispoar, né, que foi lançado agora em 2017 e que a gente está cheio de dúvidas para tirar com ela. Então, professora, fica contigo a palavra agora. Muito obrigado. Eu agradeço a Capilab a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu acho muito importante ter esse tipo de evento, o primeiro evento que está sendo filmado e que vocês podem participar, porque, às vezes, nesses seminários que a Capilab faz, não dá para levar todo mundo, né? Então, e mesmo, às vezes, dentro das indústrias, a pessoa pede para ir e não tem essa oportunidade. Então, o que eu acho importante é porque, às vezes, fica difícil a pessoa ter acesso ao que saiu do Rispoar e tirar as dúvidas. E essas dúvidas ficando na cabeça das pessoas, fica difícil trabalhar no dia a dia, porque isso passa a ser a Bíblia nossa, o que nós vamos usar para nos orientar, para a gente ter qualidade. Eu acho que o Rispoar novo, ele inovou, ele traz conceitos muito bons que a gente não tinha, de rastreabilidade, de análise de risco. Ele trouxe alguns benefícios para alguns produtos que eu vou falar. E aí, se não der para a gente tirar todas as dúvidas nessa discussão nossa hoje, que eu vou fazer uma apresentação, vocês mandem as perguntas que eu vou respondendo assim que der para poder responder depois dessa discussão nossa. Então, vamos começar falando sobre por que antes do Rispoar, o que saiu. O Rispoar já existia desde 1952, então estava muito antiquado e precisava de ter algumas atualizações. Então começaram algumas atualizações pontuais, começando com o decreto 8444 de 2015, que mudou o regime de inspeção. Então, hoje, quem trabalha com carnes tem inspeção permanente. E quem trabalha com leite, né, tem uma inspeção que não é permanente, que ela é baseada no risco estimado. Então, quanto mais infrações, quanto mais problemas tiver a indústria, mais ela vai ser fiscalizada. E quanto melhor ela trabalhar, menos ela vai ser fiscalizada, né? Então, foram publicados alguns memorandos a respeito disso. Tem o memorando circular 26, que fala a frequência mínima que vai ter as indústrias para essa inspeção. E tem duas normas que eu acho que são primordiais. Eu já passei para a Capilab e quem não tem ainda pede, que é uma norma interna 01, que ela fala sobre formulários, frequência de amostragem para verificação dessas inspeções que vão ser periódicas. E uma norma interna 2, que é um relatório de supervisão, para vocês saberem o que vocês vão ser fiscalizados quando tiver essas inspeções periódicas. Então, são muito importantes. Bom, então, vamos começar discutindo capítulo a capítulo para me focar nos pontos mais importantes. Então, no capítulo 1, ele fala de disposições preliminares e âmbito de atuação do Rispoar. Então, só os estabelecimentos que funcionam com CIF é que pode ter comércio internacional e de produtos de origem animal. Então, se você pensa
em fazer uma exportação, você tem que ter CIF. Então, com a inspeção estadual, não dá para fazer isso, né? Agora, nessa definição dos produtos que podem ser cifados e estabelecimentos que também vão funcionar sob fiscalização, foram incluídos os estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte, tá? Que aí as queijarias, que não tinha quem fiscalizasse, elas passaram a fazer parte dessa fiscalização. Então, foram inseridas algumas novas definições nesse novo RISPOA que são importantes, que é análise fiscal e pericial, análise de autocontrole, equivalência de inspeção, programas de autocontrole, rastreabilidade, padrões de identidade e qualidade. Então, comecem, tá, a se acostumar com essas novas palavras, porque elas vão fazer parte do dia a dia de vocês. Como eu falei, então, inspeção permanente agora é só em estabelecimento de abate, então, para carne, né? E estabelecimentos que trabalham com produtos lácteos vão ter inspeção periódica, né? E essa inspeção periódica, ela vai ser feita com aplicação de análise de risco. Então, vocês têm que começar a implantar a análise de risco dentro dos seus estabelecimentos, né? Agora, a inspeção, da forma que ela vai ser feita pelo Ministério da Agricultura e tudo, ficou a cargo de médico veterinário. Então, só médico veterinário pode fazer fiscalização pelo Ministério da Agricultura. Os estabelecimentos de leite derivados, eles foram diminuídos um pouco. Ficou a granja leiteira, então, estábulo leiteiro que tinha para leite B, isso saiu, né? Posto de refrigeração, usina de beneficiamento, a fábrica de laticínios e a queijaria. Então, entreposto usina que existia, não existe mais. Então, quem for entreposto usina vai ter que mudar, né, ou para a usina de beneficiamento ou para a fábrica de laticínios. A fábrica de laticínios, ela não pode vender leite pasteurizado. Quer dizer, ela pode vender, ela pode passar um leite resfriado e tudo, mas ela não pode comercializar um leite pasteurizado ou um leite UHT, tá? Então, na classificação nova de estabelecimento de armazenagem, ficou o entreposto de produtos de origem animal, que foi criado, que é um estabelecimento destinado à armazenagem e expedição, tá? Podendo ter refrigeração ou não. Então, se você tem produto refrigerado, esse entreposto vai ter que ter, senão não precisa. E a casa atacadista, que recebe e armazena produtos prontos, acondicionados e rotulados. Então, a casa atacadista, ela não pode fazer nada, não pode abrir, não pode rotular, não pode nada. Isso vai ser um problema para quem trabalha com co-packer. Então, você vai vender um produto que você vai colocar, às vezes, quem trabalha com biscoito, vai pôr biscoito e um outro produto, né? Isso antes era feito e agora não vai poder ser mais feito. E no capítulo 3, trata do registro e relacionamento de estabelecimento. Então, existe o registro e relacionamento e existe transferência. Então, todo estabelecimento que realiza comércio interestadual ou internacional de produtos de origem animal, ele tem que estar registrado no DIPOA, tá? Agora, o que é registro, o que é relacionamento? Então, registro os produtos, os laticínios, as fábricas, usina de beneficiamento, queijaria, tudo vai ter que ter registro. Agora, relacionamento é casa atacadista, porque aí só vai receber o produto e depois passar para frente. Praticamente manipulação, nada disso pode ser feito. E das condições, o capítulo 4, então, trata das condições gerais que deve o estabelecimento lácteo, ou de carne, né? Mas aqui nós estamos falando especificamente de lácteo, deve prestar atenção. Primeiro, se fala em instalações e equipamento, no capítulo 1,
O capítulo 2 fala de condições de higiene e o capítulo 3 fala das obrigações do estabelecimento. Tá? O que eu acho importante aqui é porque quando a gente discutiu, eu tenho mais de 800 horas de discussão de RISPOA. A gente já trabalha nisso há vários anos, foram feitas várias propostas até chegar nesse RISPOA, finalmente. Mas a gente sempre falava assim, não, o RISPOA não deve trazer muita minúcia. Como é que deve ser feito isso, limpeza, se vai usar, pé direito e tudo. Eles falaram isso bem por alto, tá? Eles colocaram, mas eles não determinam tamanho e condição de processo, né? E eles colocaram algumas palavras assim, suficiente, então um tamanho suficiente para isso, área compatível, tá? Adequada, prevenir contaminações. Então ficou uma coisa mais geral, tá? E trata de como deve ser a coleta e remessa de produtos para análises laboratoriais e estabelece um programa de recolhimento de produtos. Isso não existia, isso é moderno, isso é uma coisa que a Anvisa já tem, que chama recall. Então, se o produto tem alguma não conformidade, esse produto vai ser recolhido e aí a empresa vai ter que cumprir tudo que se deve fazer para recall, né? E uma coisa muito importante que quem não tem, vai ter que começar a trabalhar, que é porque eles obrigam a manutenção de registros auditáveis em todas as etapas de fabricação, tá? Então, vocês têm que começar a guardar tudo que vocês fazem de controle dentro do estabelecimento, tá? Então, quais que são, no capítulo 4, trata das condições gerais do estabelecimento e das obrigações. Então, quando houver uma fiscalização, os estabelecimentos devem apresentar toda a documentação solicitada pelo CIF, seja ela de natureza fiscal, analítica, de registro, de controle, de produção, de recepção, de estoque, tá? Qualquer outra necessária à inspeção e fiscalização. Então, isso vai estar dentro dos autocontroles das empresas, tá? Vocês têm que se preparar para isso. Já tinha, há mais tempo, alguma coisa sobre autocontrole, tá? Mas essa norma número 2, que foi publicada agora, ela traz mais especificamente o que vocês têm que mostrar de documentos quando vocês forem auditados. Tá? E os estabelecimentos devem ter um responsável técnico com formação profissional prevista em legislação específica. Essa semana mesmo eu tive uma consulta de uma empresa que o pessoal falou que tinha que ser médico veterinário. Tá? Eu tenho um parecer lá de Santa Catarina e falando que não é bem isso, que não tem que ser médico veterinário. Então, se alguém tiver esse problema, pode também pedir, tá? Que eu mando para vocês depois. Então, o capítulo 4 também fala das condições gerais do estabelecimento quanto ao recebimento de produtos de origem animal, né? Então, você só pode receber um produto de origem animal quando ele for oriundo de outro CIF, quer dizer, leite, né, e soro, etc. Então, matérias-primas e produtos registrados no CIF, né, com equivalência reconhecida pelo CISB-SUASA, então podem ser. Então, se vocês têm uma fábrica que tem CISB ou SUASA, por causa dessa lei, desse decreto-lei que reconhece a equivalência, então pode ser recebido também. Né? E define que todos os produtos, assim como seus respectivos processos de fabricação, serão reconhecidos em regulamento técnico específico. Então, no caso de não ter um regulamento técnico, né, vai ser necessário que se faça, vai ser um trabalho muito grande. A gente já está começando a trabalhar isso a pedido do Ministério da Agricultura para alguns queijos que não tem e que tem um consumo grande. Então, isso, cada produto, né, eles têm o padrão de identidade e qualidade e sempre houve assim, um discurso de quem era responsável por aditivo, que era Anvisa, Sil de Poá e coadjuvantes, etc. Então, o RISPOA, ele definiu
que quem define os aditivos e coadjuvantes e seu limite de predição vai ser a Anvisa, e o DIPOA vai definir se esse aditivo pode ser utilizado ou não no produto de origem animal, quando couber, né? Então, não ficou da maneira que a gente queria, porque a gente queria que a Anvisa decidisse isso e que a gente pudesse usar, mas a gente vai fazendo as discussões para ver o que a gente consegue dentro disso. E é permitido o uso de radiação, que já era no mundo inteiro. Bom, registro de produto. Antes de sair o RISPOA, foi liberado o sistema chamado SIGCIF2. E esse SIGCIF é um avanço, né? A gente está tendo muito problema por enquanto, mas eu acredito assim, que na hora que resolver os problemas que a gente está tendo, vai ser o melhor dos mundos. Porque a gente mandava um produto para ser registrado, e esse produto, às vezes, demorava 3 meses, 4 meses, dependendo do estado. Um estado aprovava de uma maneira. Então, às vezes, você tinha 5 fábricas, cada uma com um produto com registro diferente. Então, agora, se esse produto tem regulamento técnico, você vai colocar nesse SIGCIF 2, coloca a formulação, processo de fabricação, o rótulo, tá? E uma vez aprovado, ficou decidido que tem uma validade de 10 anos. Se você não fizer nenhuma modificação, durante 10 anos o registro desse produto está ok. E como que vai ser feito a avaliação desses produtos? Quando tiver auditoria, vai ter auditoria de rotulagem, onde o pessoal vai ver se o que você escreveu ali de processo, se realmente aquele processo você está usando, tá? Então, os produtos que não têm regulamento técnico, tá? Eles vão ter que passar como se fosse antes, só que nesse novo sistema, que está demorando bastante, tá? Eles vão ter que ser analisados. E os que possuem, então, não tem, né? Não precisa de análise prévia. Na solicitação desse registro, né, e que depois vai ser visto nessa auditoria, deve constar matéria-prima, ingredientes, a quantidade, porcentagem, todas as etapas de fabricação, o método de controle que vocês usam para ver se a qualidade do produto está certo, se não, né, os programas de autocontrole que vocês empregam, tá? E foi aberto, tá? Porque antes o RISPOA engessava muito, porque não havia abertura para novos processos e novos produtos. Então foi aberto, tá? Que você pode fazer produtos que não estão permitidos nesse decreto, nem normas complementares, desde que você aprove isso dentro do RISPOA. Então, dentro do DIPOA. Então, já tem um grupo dentro do DIPOA que vai analisar se esse novo processo que você está fazendo, se tem segurança, inocuidade, tá? Se ele preserva o interesse do consumidor e existência de métodos válidos para avaliação de sua conformidade. Qualquer órgão de fiscalização, seja ele a Anvisa, seja ele o MAPA, o interesse primordial deles é a saúde do consumidor. E eu acho isso muito importante. Eu acho que nós da indústria, a primeira coisa que a gente tem que ver, né, é que os nossos produtos não causem problema para quem está consumindo. Por isso, o controle de qualidade é importante, por isso que a Capilab está treinando vocês, né, e tem uma série de produtos para que vocês façam esse controle. O título 7 fala do registro do produto, né? O que eu peço e que eu chamo muita atenção para todo mundo é que as informações têm que ser iguaizinhas estão sendo feitas. Se vocês colocarem alguma coisa que não está sendo feita, e depois, quando chegar a fiscalização, vocês vão ter problema, vocês vão ter não conformidade. E agora, as multas estão muito caras, né? E a pessoa pode até perder o registro. Isso não estava previsto, né?
Então, é preciso a gente trabalhar cada vez mais com qualidade, né? Para fazer um registro de produto, isso nem eu vou falar rapidamente, vocês já sabem, né? Tem que ter o nome do produto, o nome da empresa, o nome empresarial, o endereço do importador, no caso, o carimbo. Os carimbos foram reduzidos bastante, né? O CNPJ, o CPF da empresa, a lista de ingredientes e aditivos, a indicação do número de registro do produto, país de origem, instruções sobre conservação, indicação quantitativa, por causa do Inmetro, instruções sobre preparo e uso do produto quando necessário, né? Então, isso tem que estar muito bem colocado dentro de um rótulo. Bom, vamos partir então para a análise laboratorial, que é o título 8. Então, ela trata dos procedimentos de colheita, armazenagem e remessa de amostras para a realização de análises laboratoriais de produtos de origem animal inspecionados pelo CIF. Eu também já passei para a Capilab, a Capilab já passou para vocês, tá? O Lanagro, ele mudou as análises físico-químicas e as análises microbiológicas. As análises físico-químicas ainda não foram publicadas, mas já tem gente sendo analisado pelas novas metodologias, tá, do Lanagro e estão já sofrendo alguns problemas por conta disso, né? Então, é preciso a gente saber, embora essas análises mudaram, as análises estão sendo feitas dentro das empresas, ela ainda pode ser continuadas as análises antigas. Mas sempre é bom vocês mandarem fazer uma análise externa, num laboratório credenciado, para checar se a análise de vocês está correta mesmo, né? Então, foram suprimidas, né, as listas indicativas dos testes físico-químicos e microbiológicos a serem realizados, né, e esse título descreve o procedimento a ser adotado após a constatação de irregularidade de um resultado laboratorial, né, obtido quando vier por exemplo, se pega um produto de vocês, faz análise e deu uma não conformidade, aqui fala o que pode ser feito, tá? Que isso não estava bem normatizado. Então, isso já ocorria, mas é só para... Isso agora está bem escrito. A coleta de amostra, ela é triplicada. Então, uma vai para o laboratório oficial, a outra fica em depósito do CIF, e a outra fica do detentor, o responsável pelo produto, tá? Quando que não pode ser triplicada? Apareceu um problema, só tem uma amostra, então ela vai ser analisada. Quando o prazo de validade está vencendo, porque às vezes você vai fazer uma análise, depois vai pegar essa amostra que está com CIF, a amostra que está com vocês, para poder fazer contraprova. Às vezes não dá tempo, então não vai, tá? Se é uma análise realizada na rotina de fiscalização. Então, vamos supor, aparece um programa onde eles falam, agora vai ser analisado isso assim, assim. Então, tá? Não vai ser triplicado. Vocês vão pegar e vão fazer a análise. E a análise microbiológica. Por quê? Porque muda muito. Tá? A gente já discutiu isso, já pediu, mas vamos supor um queijo. Tá? Você coloca um queijo frescal, hoje ele tem uma certa quantidade. Daqui a 15 dias já perdeu água, então pode ser que aquele micro-organismo não esteja ali, né? Então, a análise microbiológica não tem triplicada. Tá? Então, o estabelecimento ele deve realizar o controle do processo produtivo por meio de análises físico-químicas, microbiológicas ou de biologia molecular. Hoje tem até histológicas e tem até de DNA, principalmente no caso de peixe. Porque às vezes você compra um peixe achando que é um peixe mais nobre e é um peixe mais vagabundo, né? Então, esses métodos, eles têm que ter reconhecimento técnico-científico comprovado, né? E você deve dispor de evidências auditáveis que comprovem a efetiva realização de um controle efetivo em todas as etapas de processo. Porque não adianta fazer só no produto final, porque senão vocês às vezes não vão saber onde se deu uma contaminação, onde que ela apareceu.
Bom, se der um resultado não conforme, o que vai fazer? É facultado ao interessado requerer análise pericial de contraprova dentro de 48 horas, contada a partir da ciência do resultado. Tá? Indicar um representante para compor a comissão pericial e o mapa define data e hora e laboratório com antecedência de 72 horas. Levar a amostra em poder do detentor ou interessado. E será realizada a amostra contra-prova empregando o mesmo método que foi feita a análise fiscal, para poder comparar as análises. Se der um resultado divergente da análise fiscal, nova análise em amostra em poder do CIF vai. O que a gente tem que ter muito cuidado? Quando o Lanago publicou essas normas, ele publicou também uma norma de amostragem, que eu passei isso para a Capilab. A Capilab deve ter passado para vocês. E lá tem as condições que deve chegar todos os produtos. Se for leite OHT é uma coisa, se for manteiga é outra. Se não chegar na temperatura que está escrito que o produto deve ter, não se faz essa análise. Então, vocês têm que ter muito cuidado com o fiscal de vocês, para chamar a atenção. Olha, você está levando isso na temperatura? Isso está correto? Porque senão vocês vão perder a oportunidade de contrapor. E isso é muito triste para a empresa. E o capítulo 9, então, fala da reinspeção industrial e sanitária, que é a verificação das condições de integridade das embalagens, dos envoltórios, das marcas, da rotulagem, das características sensoriais, dos documentos que vão acompanhar o produto quando for necessário, né? Lacre, quando tiver lacre, né? Toda a procedência do produto quando couber. Então, uma vez, né, vocês tenham acompanhado tudo, está tudo certo, então, se naquela análise fiscal que foi feita tiver algum problema, a gente parte para a parte de infrações e penalidades. Ninguém quer isso. Eu sei que vocês trabalham corretamente. Eu sei que ninguém quer passar por um perrengue de pegar uma análise fiscal fora do padrão. Primeiro, porque existem várias coisas, né? Se você tiver constatado uma inflação, né, a mesma inflação 3 vezes, né, isso já é considerado habitual. Então, você vai receber uma não conformidade muito grande. Então, para a imposição de penalidades, multas e infrações, foram classificadas as penalidades em leves, moderadas, graves e gravíssimas. E os valores a ser aplicados levam em consideração as situações chamadas agravantes e as situações chamadas atenuantes. Porque, às vezes, não foi dolo ou má-fé, né? Então, se apareceu, né, as sanções também elas podem ser isoladas ou acumulativas. Então, primeira infração que você teve é uma advertência, ou seja, infrator primário. Ele falou, olha, isso aqui não deve ocorrer, você deve procurar suas boas práticas e consertar isso. Bom, não consertou, tem uma multa. Depois tem a apreensão ou condenação da matéria-prima ou produto, né, quando não apresentar a condição sanitária adequada ou for adulterado, né? Essas condições estão definidas no artigo 513, tá? Se o fiscal achar que aquela análise, tá, vamos supor, você acha um antibiótico, tá, no produto. Quer dizer, foi a vaca que colocou, mas está no seu produto, você não fez controle de qualidade. Você não usou nada para detectar se está tendo antibiótico no leite que está entrando, né? Você já sabe que isso é ruim para você, né? No caso de queijo, nós vamos ter bacteriófago. No caso de produto fermentado, nós vamos ter paralisação de fermentação, né? Uma série de coisas. Mas aí você fala, eu vou arriscar, né? Então, ele suspende a atividade, né? Porque o antibiótico, ele pode considerar que seja uma coisa que isso quem vai consumir pode pegar uma resistência, né? E
suspende e aí já começa a ficar grave para vocês, tá? Pode ocorrer também, você continuou fazendo esse tipo de coisa, então interdita, ou total ou parcial. Às vezes é só aquela área, por exemplo, sabe? Foi num produto específico. Tem interdito aquele produto específico, né? E principalmente quando é risco para o consumidor, tá? Porque isso é primordial para quem trabalha com fiscalização. Você tem que pôr no mercado um produto saudável que não represente risco, né? E se a empresa continua fazendo muita coisa errada, ela vai perder o registro, tá? Que antes não era previsto e agora vai ser. E as multas leves, hoje em dia, elas são 10% a 20% do valor máximo, que dá de 50 a 100 mil reais. Moderada, de 20% a 40%, que dá de 100 a 200 mil reais. Grave, 40% a 80%, que dá 200 a 400 mil reais. Gravíssima, de 80 a 100, que dá de 400 a 500 mil reais. E isso, né? Então, às vezes vocês falam assim, não vou fazer controle disso não, porque esse meio de cultura está muito caro, sabe? O reagente para antibiótico também está caro. Olha que a multa pode ficar muito mais caro para vocês, tá? E o que é considerado como atenuante? Se você for primário, né, se a ação do infrator não foi fundamental para que ocorresse, foi por um acaso, tá? Se você, espontaneamente, você vai melhorar ou reparar aquilo que você fez, né? Se não foi considerado que você fez aquilo de propósito, né? Se foi acidentalmente, né? Se você não ganhar economicamente com aquilo, então, por exemplo, se alguém colocar água no leite, né, você está vendendo água por preço de leite, então você está ganhando vantagem econômica, né? E a inflação não afetar a qualidade do produto, isso é considerado atenuante. E cassação do registro deve ser aplicada no caso de reincidência. A empresa recebe 1, 2, 3, não é mais, né? Não é primário mais, né? E reincidência da infração, cuja penalidade tenha sido interdição do estabelecimento e suspensão de atividade por período máximo fixado no decreto, né? E que ele não conseguiu tirar essa interdição por 1 ano, mas não tem como funcionar, gente. Ele vai perder o CIF mesmo, não tem jeito. Vocês nem querem essa pessoa concorrendo com vocês, porque eu sei que vocês fazem coisa boa. O processo administrativo é ter uma autuação, 10 dias para o recurso, primeira instância, depois tem o recurso de segunda instância, mais 10 dias, 30 dias se não pagou, vai para a dívida com a União. Então, vou falar rapidamente aqui sobre o que eu acho que é importante da parte de leite e derivados, né? Então, no artigo 35, o RISPOA fala o que é leite. Então, ele mantém que leite é o produto oriundo da vaca, né? Então, se você usa um leite de outra espécie, você faz uma mussarela que tem leite de vaca, de búfalo, você tem que colocar que é de búfalo, né? E é permitido, então, a mistura de leite com outro, desde que você coloque a porcentagem. Alguém falou assim, eu faço faço mussarela de búfalo, quanto que eu posso pôr de leite? Se você escreveu mussarela de leite de búfalo, é só de búfalo. Se você colocar leite, vai ser mussarela de leite de vaca e de búfalo. O leite deve ser produzido em condições higiênicas, abrangindo o manejo do gado leiteiro, procedimento de ordenha, conservação e transporte. O leite cru mantido na propriedade rural, ele deve ser conservado sob temperatura e período definidos em norma complementar. Observe aqui que a temperatura não foi citada, porque vai ser revisto a IN 62. Tá? Então, a IN 62 já está praticamente pronta, segundo eu sei, e a gente vai tentar ver como que está isso, como que vai ser a publicação dela. Então, o artigo 224 fala que o estabelecimento é responsável para garantir a identidade, a qualidade e rastreabilidade do leite cru, desde a sua captação da propriedade rural
até a recepção do estabelecimento, incluindo o seu transporte. Eu acho isso importantíssimo, porque quem está um pouco mais tempo nesse meio, a gente sabe que a gente fez uma besteira. Quando começou a parte de resfriamento de leite, a gente criou a figura do transportador, que é um cara que não tinha nada a ver com a gente, nem responsabilidade. Então, as fraudes que tiveram no leite foram muitas por causa do transportador. Se o cara ganhava para transportar 5 mil litros de leite, né, se ele colocasse mais um tanto de água, né, ele ia ganhar mais. Então, isso aí, graças a Deus, acabou. Né? Então, para fins de rastreabilidade na captação do leite, por meio do carro-tanque, deve ser colhida a amostra do leite de cada produtor ou no tanque comunitário, previamente a captação, identificada e conservada até a recepção no estabelecimento industrial. O que eu senti falta é que tem nos Estados Unidos e tudo, você tem testes de antibióticos para o produtor fazer no tanque, esse tanque que recebe vários leites. Então, se já der ali, aquilo não vai para você, porque vocês não vão aceitar leite com antibiótico, né? Então, isso ficou essa responsabilidade ainda para a empresa, tá? E que é uma responsabilidade que não é a gente que colocou, né? Quem coloca é a vaca. Então, será a responsabilidade das empresas rastrear o leite cru da captação do estabelecimento, inclusive o transporte, e será necessário implantar novas tecnologias e melhorar o sistema de qualidade, o que vai beneficiar o setor. Né? A gente tem, quem quer exportar e quem quer ter indústrias grandes vai ter que cuidar melhor da matéria-prima. Né? O número da amostra não foi indicado, o que significa quantas amostras vai ter que fazer, quando e tudo isso também deve ir para a IN62. Bom, a transferência do leite cru refrigerado entre carros, tanques isotérmicos das propriedades rurais até o estabelecimento industrial pode ser realizada em um local intermediário sob controle do estabelecimento, desde que se comprove que a operação não gera prejuízo à qualidade do leite. O local intermediário de que trata o caput deve constar formalmente de um programa de coleta granel estabelecido do estabelecimento industrial a que está vinculado. E a transferência do leite cru refrigerado em caminhões tanques isotérmicos deve ser realizada em circuito fechado. Tá? É proibido medir ou transferir leite em ambiente que exponha a contaminações. Então, o RISPOA atendeu um pedido da indústria, que é do Transvase, né, usar o Romeu e Julieta. Isso é feito praticamente, quem foi nas visitas todas da Capilab na Argentina e nos países próximos, viu que todo mundo tem o Romeu e Julieta. E isso não piora a qualidade do leite. Né? Então, eu acho que isso foi um ganho. A coleta, o acondicionamento e o envio de análise de amostras do leite proveniente de propriedades rurais para atendimento ao Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite são responsabilidade do estabelecimento, né, que recebe aquele leite. E ele deve ele abranger detecção de resíduos de produtos de uso veterinário. Então, não há especificação de quais são esses produtos. Dessa forma, os limites e normas vão constar de normas complementares, normalmente a IN62, mas o Ministério da Agricultura está com muita preocupação com essas substâncias e já está fazendo um programa para trabalhar com isso. E, então, considera leite o produto que atenda as seguintes especificações. Tá? Aí fala as especificações do leite. Embora a gente tenha solicitado a inclusão de teor de componentes em normas complementares, foram citados no texto. Né? Então, no item 3, foi determinado que limite de resíduo, né, vai estabelecer em normas complementares. Agora, tem um parágrafo que eu acho que é interessante, porque eu acho que foi uma conquista. Porque a gente tem diferença de leite no Brasil inteiro. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, sempre tem um extrato seco mais baixo. Então, se o pessoal do Rio Grande do Sul fizer análise e demonstrar que o extrato seco deles é mais baixo,
vai ser possível o Ministério aceitar isso, né? Então, com esse decreto, se os interessados apresentarem estudos técnicos e o DIPOA aceitar, você não precisa de entender o que está dentro do RISPOA. Isso é bem interessante. Bom, para leite UHT, ele consideraram a temperatura, mas não foi utilizada uma definição conforme acordado no Mercosul. Tá? Mas, de qualquer forma, essa é uma coisa boa, que no parágrafo 1 está permitido tempo e temperaturas diferentes mediante comprovação de equivalência. Então, a gente, na hora que surgir um processo para o UHT que seja diferente desse, a gente vai poder fazer desde que isso tudo seja passado, né, tecnologicamente para que o DIPOA aprove. O artigo 356 fala do leite fluido a granel de uso industrial, né? É o leite higienizado, refrigerado, submetido opcionalmente à termização, pré-aquecimento, à pasteurização, padronização da matéria-prima, transportada a granel de um estabelecimento a outro para ser processado e que não seja destinado diretamente ao consumidor final. Isto veio do leite fluido a granel, que foi acordado no Mercosul há quase 20 anos. Havia um entendimento errôneo dentro do mapa, que esse produto não podia ser usado para leite UHT, porque a tradução em espanhol foi feita errada. Então, estava assim, que não podia ser destinado ao consumidor final. O problema é que é o seguinte, esse leite é um leite termizado. Então, ele tem que sofrer um outro tratamento térmico, né? Não é que ele não pode ir para ser, né? Então, pode ser usado para leite HT, sim. Tá? E houve uma classificação de produtos lácteos compostos e misturas lácteas, né? Então, houve essa nova classificação e houve também uma colocação de uma pergunta que sempre rondou a gente quando se tratava de um produto do Ministério da Agricultura. O que é considerado produto lácteo? Então, eles falaram que nos produtos lácteos, constituindo o leite, deve representar mais de 50% do produto final massa-massa, tal como se consome, desde que os ingredientes não lácteos estejam destinados a substituir total ou parcialmente qualquer constituinte do leite. Isso, numa discussão que a gente teve dentro da Fiesp, a pessoa que trabalhou nisso, ela falou que ficou em dúvida de como saiu isso. Então, eu imagino que isso deva ser um pouco modificado para quando tiver algumas alterações que vão sair do RISPOA. O creme de leite, né, os cremes, nós temos creme de leite, hoje nós temos creme de soro, que é o creme obtido do soro da manteiga, né? Isso ficou meio complicado, porque, por exemplo, manteiga extra, você só pode usar creme de leite. Então, o Ministério não aceita que você use um creme de soro. Creme de soro, talvez, para manteiga comum. Como esses regulamentos estão antigos e não existia creme de soro, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente depois tem que fazer uma discussão sobre isso, mais extensa. E para queijo também teve algumas informações que eu acho que são importantes. Primeiro, você não pode fazer queijo com gordura vegetal. Para chamar queijo, pode chamar outro nome. Cobertura láctea, tá? Produto fundido, mas queijo não, né? E isso também era uma coisa bem complicada, que era o que era prazo de fabricação dos queijos. E agora ficou bem estabelecido que data de fabricação de queijo fresco é o último dia de sua fabricação, tá? E de queijo maturado, o final do período de maturação. Por que isso é importante, gente? Porque, às vezes, tem gente que pega queijo frescal e faz a análise dele no dia que você vai pôr, que ele está saindo. Então, que é o dia da fabricação.
Naquele dia, esse queijo está com todas as análises dentro do conforme. Então, ele atende o regulamento técnico. A partir do momento que um queijo Minas Frescal vai ficando velho, o que acontece? Ele vai perdendo soro. Então, vai havendo uma concentração de sólidos. Com isso, esse queijo passa a não atender mais. Então, o que vocês fazem um queijo, façam a análise dele, porque é aquela análise que vai valer, tá? E os queijos de processo de maturação, deve ficar claro, né, a origem dele, o controle, porque agora você pode fazer o queijo num laticínios e mandar ele maturar no outro, né? Você faz às vezes numa fábrica e manda para uma usina de beneficiamento. Então tem que ficar bem claro ali quando que começou a maturação desse produto, para você poder depois pôr, quando finalizar, saber quando que finalizou e qual que é o prazo de validade dele. Isso vai ser muito cobrado. E, como eu falei, né, o processo de maturação, então, pode ser feito em estabelecimento diferente, né? E aqui no RISPOA, o Ministério fez questão de manter somente os queijos considerados nacionais ou importantes para a gente, tá? Foi uma forma, assim, de proteger, né? Então, o tamanho, o formato e peso de queijo, que antes isso atrapalhava a gente demais, queijo reino, né? Isso saiu. Então, não tem necessidade mais. Mesmo que esse produto seja um queijo que está previsto no Códex, e o Códex põe tamanho, não sei o quê, isso não é seguido, porque nenhum país segue. Vejam o Gouda. O Gouda, no Códex, está escrito lá o tamanho dele. Mas você tem um Baby Gouda, que é um tamanho totalmente diferenciado, né? Eu acho que isso foi importantíssimo para nós, sabe? Eu considero isso uma grande conquista, tá? Outra coisa que ficou claro, já falei, né, que só pode ser chamado queijo se tiver, que não tiver gordura láctea ou proteína não láctea, né? E você pode ter outros queijos, desde que você apresente trabalhos, que aqueles queijos podem existir, né? E você também pode maturar o queijo, que eu já falei também, numa outra fábrica. Bom, dos leites concentrados e desidratados. Então, para leite em pó, né, foi estabelecido o teor de proteína, que há muitos anos, olha, a gente tem mais de 10 anos que eu venho lutando isso no Mercosul. Porque nos países do Mercosul, apesar de não ter isso na legislação, eles vendiam um leite em pó com 34%, e a gente com 36%. Então, a gente já estava perdendo 2% de proteína, que não é brincadeira isso quando você vai fazer o cálculo do preço, né? Então, isso foi colocado e hoje a gente aprovou isso no Mercosul, até com o que a gente pode usar para padronizar. Ficou bem bom. No artigo 391, parágrafo 2, isso foi o que eu falei agora, né? É que a gente conseguiu essa vitória, né? E a partir, então, da data, a gente já pode fazer isso. O RISPOA mantém a uniformidade e coloca definições genéricas, tá? Por exemplo, o requeijão está reservado para o requeijão, então hoje em dia se permite fazer requeijão com gordura vegetal, isso não vai poder mais, a gente está estudando lá dentro do Ministério que nome que esse produto vai ter, tá? E para fim desse decreto, soro de leite é o produto lácteo líquido extraído da coagulação do leite utilizado no processo de fabricação de queijos, de caseína e de produtos similares. Vocês acreditam que quando a gente estava estudando, discutindo bebidas lácteas e composto lácteo, eu só consegui pôr soro de leite porque eu achei soro de leite num produto que tinha Mercosul. Porque o antigo RISPOA falava que soro era para alimentação animal. Muito triste, né? Então, esse artigo define o soro de queijo, que é muito importante para nós, né? E ele, para fins desse decreto, também fala o que é lactose
e não restringe a fonte de lactose, porque algumas pessoas achavam que lactose vinda de soro não podia. E no mundo inteiro, a lactose melhor, que é colocada inclusive para alimentação infantil, é a lactose do soro, saída do soro. Bom, para outros derivados lácteos, ele mantém a uniformidade, né? E ele fala, para fins desse decreto, produtos lácteos proteicos são os produtos lácteos obtidos por separação física das caseínas e das proteínas do soro por meio de tecnologia de membrana ou por meio de outro processo tecnológico com equivalência reconhecida pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento. Alguns fiscais não aceitam que a gente tenha concentrado proteico líquido, acho que concentrado proteico em pó. O RISPOA não fala isso, tá? E classifica os produtos obtidos da ultrafiltração do leite e do soro como produtos proteicos. Então, uma definição bastante coerente. Não fala que é produto proteico líquido, concentrado em pó, produtos proteicos, tá? E é permitida a separação de outros constituintes do leite pela tecnologia de membrana ou por meio de outro processo tecnológico com equivalência reconhecido pelo Ministério da Agricultura. Então, permite-se, então, a ultrafiltração no mundo inteiro. Padronização de queijo se faz por ultrafiltração, tá? E eu acho que a tendência nossa é isso, né? E só que quando você faz um produto, um queijo obtido de filtração, eles não deixaram ter o nome de queijo. Então, se você faz um queijo Minas frescal ultrafiltrado, ele só vai poder chamar queijo Minas, queijo frescal, tá? Ele não pode ter o nome Minas. Outros derivados, também a farinha láctea, eles obrigaram que a farinha láctea tenha, no mínimo, né, um teor de leite, pelo menos 20%, e vai ter que estar colocado no rótulo, né? E produtos com alegações funcionais também deve ter coisa aprovado na Anvisa, isso é uma coisa que já existia, tá? Então, eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando isso e coloco aqui à disposição para as perguntas. Muita coisa aí. Bom, já tem algumas perguntas para a gente. A primeira é a respeito da crioscopia, né? O RISPOA hoje define a crioscopia como de 530 a 555, enquanto a IN62 está definindo entre 530 e 550. Então, a pergunta é, né, quem a gente vai seguir por enquanto não há essa publicação da IN62, como que fica essa situação? Eu acredito que tem que seguir a IN62, porque é ela que fala da produção de leite. Embora eu acho que quando a IN62 sair, ela vai atender esse valor. Bom, outra pergunta foi a respeito das metodologias. Quando você fala de metodologia microbiológica e físico-química, né, que sofreram alterações, então a pergunta principal é, a IN62 de 2003 e a IN68 de 2006, como ficam nessa história? Elas não, teoricamente, elas não vão existir mais, tá? Vão existir essas análises que foram publicadas, de microbiologia já foi publicada a coisa também de coleta, envio de amostra. Muito cuidado com isso. Vocês trabalham no laboratório, tenham isso como uma bíblia, tá? Até para poder mandar a temperatura certa para análise. E físico-química deve sair agora. O que acontece? Os laboratórios oficiais vão usar essas metodologias. Agora, enquanto a IN62 estiver funcionando, ela vai aceitar ainda aqueles métodos todos, que é gordura, porque eles tiraram lactodensímetro, foi tirada lactose por Fehling, também não existe mais. Então, algumas coisas, água também não pode ser feito. Então, algumas coisas foram retiradas, mas ainda continuam até que saiam essas legislações específicas. Okay.
E a IN 62 de 2003, ela já veio essa publicação, né? As metodologias que foram colocadas, a maioria vem seguindo o ISO, né? Isso. O pessoal queria uma explicação maior sobre isso. É porque o Brasil, ele hoje, ele faz comércio com outros países e que atendem isso, tá? Então, quando você faz esse comércio, o interessante é que você tenha essa metodologia no caso de haver alguma discórdia. Você manda, por exemplo, um leite em pó para um país. Ele fala, não, esse leite em pó não me atendeu. Aí, qual análise você fez? Essa ISO, tá? Então, é mais fácil essa discussão. Para as empresas, eu sei que é complicado, porque as ISOs são caras, tá? É difícil você ter essas ISOs, e algumas delas são até difíceis de você implantar, tá? Mas o que eu recomendo? Continuem usando as metodologias que vocês já usam, tá? E mandem de vez em quando para um laboratório credenciado que vocês confiem, tá? Para fazer uma análise, para ver se bate com essa análise de vocês. Outra pergunta, o que caracteriza hoje a habitualidade ou na adulteração ou falsificação de produtos? Na verdade, eles consideram habitual quando na adulteração, na falsificação, quando foi foi constatada a mesma infração por 3 vezes consecutivas dentro de um ano, né? Então, vamos supor que você foi pego com uma fraude de adição de água. Aí, num ano, você tem 3 condenações por causa disso. Então, isso é considerado habitual. E você, durante a palestra, falou a respeito de cassação de registro, né? Quando que isso vai acontecer? Como se encaixa essa cassação? Bom, normalmente quando tem reincidência, uma empresa que está fazendo tem sempre o mesmo problema, né? Ela foi interditada, ela não conseguiu sair dessa interdição durante 12 meses, ela não conseguiu melhorar, não tem como jeito, né? Aí essa empresa vai ter que ser caçada mesmo. A gente recebeu outra pergunta aqui a respeito da responsabilidade técnica. Dentro do laticínio, vai ser só de técnico médico veterinário? Não, eu falei com vocês que eu tenho até um documento de Santa Catarina. Foi quem deu parecer foi até aquele ministro que morreu, como que ele chama? No desastre de avião, recentemente. Ele que deu parecer. Então, se for necessário, eu passo para Capilar para vocês verem esse parecer dele. Bom, aqui tem outra pergunta a respeito de soro especificamente. Se há alguma previsão para sair a parte técnica, né? A resolução técnica para o soro. Vai, já está pronta nessa metodologia de fisicoquímica. Tá? Agora, tem também, gente, alguns programas especiais, tá? Então, vamos supor, o Lanagro fala, esse ano nós vamos procurar, vamos supor, ácido sórbico e ácido benzoico em produtos lácteos. Aí é um programa que eles podem fazer, porque eles têm um decreto, tá, que permite eles que façam isso, tá? Então, assim, independente disso ter sido já publicado ou não, eles podem fazer. Uma outra pergunta, a respeito de uniformes que terão de ser de responsabilidade da empresa agora, o que pode ser feito? Olha, a empresa, ou ela põe uma lavanderia, tá? Ou ela manda para uma lavanderia. Não tem mais esse negócio de funcionário tá lavando a roupa, não. Mas vocês vão ver que tem um artigo no RISPOA que fala que tem 1 ano para entrar, né? Para você atender isso. Então, na verdade, você tem um prazo de até 1 ano, porque às vezes uma cidade pequena que não tenha, né, uma lavanderia, ou às vezes o custo fica tão alto que vale a pena você comprar, né, um equipamento e colocar dentro da fábrica. Então, isso tudo dá tempo das empresas se adaptarem. Bom, durante a palestra foi citada a parte de rotulagem, que vai ter fiscalização para rotulagem. Divergências entre uma legislação e outra. Eu tenho um rótulo, por exemplo, numa pergunta foi dado o exemplo da nata. Meu rótulo menciona 5 graus,
Mas eu posso expedir a 7 o caminhão como é permitida a regra? Se no regulamento técnico tiver escrito que é 7 graus, pode. Se não, tem que atender o que está no regulamento técnico. Até mesmo para recepção de amostra para fazer análise. Bom, vamos para outra. Tem uma pergunta a respeito da quantidade de amostras. Todas devem ser recolhidas em triplicata? Como vai ficar a regra? Se é uma análise, entendeu, que o Ministério está pegando para poder verificar, fazer verificação para controle, como não tem mais a fiscalização dentro, que é uma fiscalização periódica, quando houver uma fiscalização, normalmente eles vão pegar a amostra de vocês. Nesse caso, a amostra é em triplicata, tá? E aí vocês vão ter que, uma amostra fica com vocês, outra com o fiscal e a outra vai para análise. Bom, a respeito da nova nomenclatura para leite, né? Eles, no caso aqui, a pessoa produz leite com beta-caseína. Essa característica tem que ser evidenciada no rótulo? Bom, para você colocar leite com beta-caseína, você vai ter que pegar todo um estudo, tá? E apresentar um grupo que tem lá dentro do Ministério, mostrando como é que você consegue fazer este produto. E aí eles vão aprovar ou não esse novo produto, tá? Porque os leites têm todos os tipos de caseína. Eu imagino que esse leite tenha sido, as vacas, os animais tenham sido trabalhados para se fazer um leite que tenha em maior quantidade a beta, não sei. Então, é um desenvolvimento novo, isso tem que passar lá. Bom, sobre validade de produtos. É possível colocar a validade que se julgue correta para um produto? Quem é responsável por validade, isso está no Código de Defesa do Consumidor. É quem fabrica. Então, vocês têm uma validade que vocês são capazes de manter. Eu falo que no Brasil, infelizmente, prazo de validade é data de morte. Porque, por exemplo, eu saio de casa de tarde, aí eu volto 11h55. Aí eu abro minha geladeira, eu tenho um iogurte que vence hoje. Aí é 11h55, eu olho, eu posso comer. Aí se eu chegar meia-noite 1, eu vou olhar e falo assim, eu não posso comer. Né? Então, porque o produto já morreu, passou a validade dele. Só que aquele produto está dentro da minha geladeira e ele está bom e eu falo, não, eu vou consumir. Né? Mas isso não é uma coisa que é possível, porque nos outros países tem nos outros países existe, né, uma coisa no rótulo que chama best before. Você pode consumir preferencialmente até aquela data. Mas isso não tem no Brasil. Né? Então, você vai, muitas vezes, falo muitos produtos mesmo, você consome eles estão bons, né? Mas às vezes a pessoa fica com medo, porque ela não sabe como é que aquela cadeia de frio daquele supermercado está mantendo o produto dele por um prazo de validade menor. Mas é o que a gente tem para hoje. Bom, há uma grande quantidade de perguntas ainda sobre a publicação da nova regra de análise para as análises físico-químicas, IN68. Se existe um prazo aí, já definido para essa publicação de novas metodologias e se há revogação completa da IN68 com essa publicação? De microbiologia já foi revogado, já está valendo. A IN62 já não vale mais. Já não vale mais. E a fisicoquímica deve sair por esses dias. Tá? Eles tinham falado que era maio, eu imagino que deve sair logo. E aí uma pergunta ainda relacionada a isso, e a postura dos fiscais? Há alguma orientação do que eles vão cobrar dentro do laboratório do laticínio, já que a maioria das regras de ISO não vão poder ser implantadas de fato por todos os laticínios, né? Hoje, por falta de estrutura, por falta de compra da ISO, vai poder seguir essa regra de fazer a IN62 ainda dentro do laticínio e fazer um monitoramento externo para ter compatibilidade de resultado?
Tem um ofício que eu passei para você, acho que essa semana, tá? Que foi mandado para os fiscais todos. Se o fiscal de você não recebeu, tá? Por favor, peça a Leire para ela mandar para vocês, que é importante que todas as empresas tenham isso, tá? O fiscal de vocês devia ter entregue. Se não entregou, cobra dele, porque é importante vocês saberem isso. Tá? A gente tem algumas perguntas sobre os queijos, né? Pode falar. Vai manter, não tem mais definição de formatos? Não, graças a Deus, porque isso era um burrice, né? Você quer fazer um queijo Minas Frescal, pro Dia dos Namorados, já dá 12, né? Dá tempo ainda, né, gente? Quem quiser. E aí não podia, tá? Por exemplo, o queijo do reino. O queijo do reino é dado como presente no Nordeste, na época dessas festas juninas e tudo. As famílias antes tinham 10, 12 pessoas. As famílias agora têm uma, duas. Como é que você vai dar de presente um queijo de 3 quilos? Quem vai consumir isso? Né? Então, assim, é preciso reduzir o tamanho do queijo, porque é atualmente o consumo. Então, Minas Frescal tinha 1,5 kg. Não, Minas curado, acho que é Minas padrão, acho que é 1,5 kg. Você não podia fazer menor. Coisa absurda, sabe? Isso eu acho que foi uma das melhores coisas para mim, sabe? Para mim foi uma vitória quando eu vi que isso tinha sido tirado. A gente fez um pedido lá para o Ministério, postou da argumentação, eu acho que isso foi uma conquista para todo mundo. Bom, uma outra pergunta a respeito da IN62, né? Na verdade, é sobre a redutase. Eu sei a resposta, mas vou deixar que a senhora responda para eles. Enquanto a IN62 sai de circulação, vai sair também a redutase? Porque o novo RISPO-A não fala nada sobre análise. Na verdade, Mas, já gente, não falava antes, né? Redutase é a coisa mais burra que tem para leite frio. Por que é a redutase? Ela vai medir o poder das bactérias produtoras de ácido lático crescerem na temperatura que elas cresciam e reduzir o azul de metileno para branco. Agora você pega um leite frio, que mais de 80% é bactéria psicotrófica, e você vai fazer um negócio desse. Quer dizer, não era para estar usando mais, acabou. Tanto é que o SPOA nem lembra que isso existe mais. Bom, uma pergunta sobre o SIG-CIF. Se a senhora tem algum conhecimento que o DIPOA vai fazer algum tipo de treinamento para a utilização para registro? Já foi feito treinamento em Brasília. A gente passou isso para todo mundo. Se você, quem não tiver, também pode pedir para a Leire que eu passo isso, tá? Agora, nós temos muito problema, porque assim, o sistema tem hora que ele fica muito carregado, então para, né? Então, assim, não está sendo da maneira que a gente queria. Mas eu imagino que quando tiver, vai ser muito bom para todo mundo. Quais os parâmetros em análise não poderão ser solicitados contra a prova? Eu já falei, microbiologia não pode, né? Se tiver no final do período de validade, também não pode. Se for alguém falar, olha, eu passei mal com esse produto, aí vai no supermercado, porque hoje, antes era só a Anvisa que podia pegar a amostra no supermercado. Agora, quando há uma denúncia, o mapa também pode ir. Chega lá, só tem uma amostra, então vai ser só aquela, tá? E aí, como é análise fiscal, se der, a pessoa, né, tem que mostrar de outras formas como aquele produto não tinha, né, aquilo. Aí, seu controle de qualidade tem que estar muito bem feito, você tem que ter amostras, etc. Bom, essa coleta tem uma cliente pergunta, né, sobre o CIF. O que poderia comentar sobre as análises de rotina na fiscalização que não serão mais em triplicata? O que isso pode prejudicar ou beneficiar o laticínio? Não, não vai ser em triplicata com esses casos que eu acabei de falar, tá? O resto beneficia se vocês prestarem atenção no que está escrito no manual de coleta. Se vocês pegarem esse manual que a Leide já mandou para vocês e fingir que não existe, azar de vocês, né? Porque lá está escrito tudo como tem que ser mandado. Porque às vezes, gente, o fiscal não lê.
tá? Eu vi pessoa do próprio Ministério falando que não tinha visto, já não tinha lido o RISPOA, sabe? Então, vocês têm que preocupar com o que é de vocês e com o que é dos outros que pode atrapalhar vocês, tá? Então, ver se a temperatura está indo direitinho, para vocês poderem ter direito a certificado. Ver se não está no final do prazo de validade, porque aí não vai poder ter, sabe? Essas coisas que eu já falei. Bom, no caso de uma empresa que é fiscalizada pelo IMA, eles produzem queijo e perguntam se eles podem comprar soro para a produção de uma bebida láctea, se isso vai ser permitido. Bom, soro, até então, é permitido você comprar de outras empresas, porque não é o leite, né? O soro é um derivado. Então, o soro ainda, eu acredito que continua sendo permitido. É porque também em Minas Gerais tem milhares de queijarias, né? Então, para quem trabalha com queijos e que vai fazer secar soro, tem que comprar de muita gente. Aí não dá para ser só especificamente de quem tem CIF, né? Agora, por causa do CISB também, está uma equivalência. E, se eu não me engano, o IMA tem equivalência CISB Suasa. Tenho quase certeza. Tem uma pergunta que complementa. Para exportação, é obrigatório ter também implantado alguma ISO na empresa? Não, não tem. Para exportação, hoje tem o seguinte, se você faz parte da lista geral, você não precisa nem de ser habilitado pelo país que está... Se o país que está querendo que você exporte, se ele faz parte da lista geral, você não precisa nem de ser habilitado. Se não for da lista geral, você tem que ser habilitado para exportar para aquele país. Aí vem, né, pessoas desse país e visitam a empresa e habilitam. Uma pergunta agora sobre requeijão. Qual a previsão da nova denominação do requeijão e queijo com gordura vegetal também se inclui aí? Nesse caso, eu tenho que esperar lançar no PGA? Não, porque nós fizemos um trabalho junto com o Ministério, fizemos uma proposta para que eles decidissem um nome, eles sugeriram um nome, mas eles mantiveram algumas coisas que não eram interessantes para a gente. Tá? Então, quando a gente entregou isso e quando o pessoal do Ministério veio conversar com a gente, eles falaram que nós não respondemos. Então, essa semana, a gente mandou para eles o documento protocolado, para eles verem que a gente respondeu, e vão marcar uma reunião, porque, olha, se é um ano vai passando muito rápido, né? Então, é preciso a gente decidir isso logo, tá? E os queijos com gordura vegetal não vão poder chamar queijo, né? Vai ter outro nome, tá? Cobertura ou produto, né? Algum outro nome que não seja queijo. Bom, a gente ainda na área de queijos processados tem uma pergunta a respeito do limite de adição de ingredientes como o amido. Vai ser determinado o limite máximo no produto final? Queijo processado já tem na legislação, entendeu? Queijo processado é 3% o limite máximo. Tá no RTQ de queijo processado. Bom, fábrica de laticínios vai poder comercializar leite cru pré-beneficiado integral? Pode, eu falei com vocês. A fábrica de laticínios, ela só não pode, tá, vender leite longa-vida ou leite pasteurizado. Mas o leite que ela recebe, ela pode vender. Uma pergunta mais específica agora para análise. Mediante a identificação de microscopia baixa durante o recebimento e já identificado o produtor de origem, a empresa poderá sofrer penalização caso o leite seja recebido para a produção de queijos? Olha, isso é uma coisa que vai ter que ser discutido, tá? Porque eles têm que publicar novamente, que a gente chamava de normas brancas. É uma instrução normativa de aproveitamento condicional e condenação. Eu sei que isso já foi feito lá dentro do DIPOA, mas eu não sei em que pé que isso está hoje, tá? E aí, nesse aproveitamento condicional e condenação,
Pode ser que eles falem que uma vez que tenha crioscopia, que pode fazer queijo. Então, a gente espera que isso saia logo, que é muito interessante para todo mundo, né? Claro. E a indústria que produz leite pasteurizado é obrigada a deixar a contraprova caso o órgão fiscalizador exija como devemos proceder? Se a análise apresentar não conformidades, como o fabricante deve se defender? Produto que tem validade curta, tá? Não tem contraprova. Eu acho que eu esqueci de falar isso. Carne moída não tem contraprova. Leite cru não tem contraprova. E o leite pasteurizado também, né? Passa depois. Você pode congelar, mas é difícil se for alguma coisa microbiológica, né? Porque aí não tem como fazer. Só se for físico-química, uma análise, uma suspeita. Aí congelado pode ser que, né? Mas é um produto que tem a vida útil curta. Sobre os autocontroles, né? Quais são os pontos principais, o que você chamaria atenção? Eles perguntam aqui quais as principais mudanças e se foram alterados do que já vinha acontecendo. Não, quem já tinha, entendeu? Está dentro do que tem que fazer. Você tem que ter boas práticas de fabricação implantada, você tem que ter PPHO implantada e você tem que ter a PCC implantado, né? Então, quem não tem vai ter que correr um pouco atrás disso, porque é isso que vai te ajudar a você ter um autocontrole eficiente. Aí vem uma pergunta a respeito da rotulagem, que deve ser de 10 em 10 anos, né? A pergunta é, passa a valer os 10 anos a partir de agora ou vai já contar desde que foi aprovado no caso dos produtos que já estão, né, com o rótulo pronto? Produtos com rótulo pronto, se você não mudou nada, tá? Não precisa de alterar, vale 10 anos. Aí vamos falar algumas coisas que já foram mexidas, já saíram algumas explicações. Por exemplo, no caso, para atender, porque lactose mudou, vai ter que adicionar, né, para quem tem lactose no produto, vai ter que contém lactose, ou quem trabalha com produto hidrolisado, vai ter que colocar, né, produto, alimento destinado a pessoas, né, e nesses casos, o Ministério não vai ligar para essa alteração. Não precisa você inserir de novo, basta você mostrar para o seu fiscal. Tá? Então, assim, mesmo produtos importados que já têm o ROTA aprovado, vale 10 anos. Existe algum prazo, então, para aprovação pelo DIPOA dos registros inseridos no PAG, no PGA, né? Não. Não? Não tem. E o que não tem registro, tem gente que já está há mais de 3 meses esperando essa aprovação. Quer dizer, o que é bem difícil quando você pensa em lançar produtos novos no mercado. Né? A indústria está bem prejudicada por conta disso. Né? Pessoal que estava na APAS, né? Esse ano teve poucos lançamentos na APAS, justamente por conta disso. Produtos que não tinham regulamento técnico. Bom, sobre a questão de monitoramento de resíduos, há alguma especificação ou pretende-se ter alguma especificação de quais famílias trabalhar para ter uma amplitude maior na condição de rastreamento? Nós temos no Mercosul uma legislação que chama GMC 54. Essa legislação ela é de 2002, então ela está totalmente defasada. Então, o que acontece? A Anvisa e o Ministério da Agricultura, todo ano, eles lançam um programa de controle de resíduos, baseado no que o Códex pede. Tá? Então, isso é publicado todo ano, quais são as substâncias que vão ser avaliadas. Tá? Eu uma vez conversei lá dentro do próprio Ministério, porque eu não queria que fosse publicado a substância que estava sendo analisada. Por quê? Quem vende antibiótico fala assim, ó, esse ano você pode usar isso porque não vai ser verificado. Então, você permite uma fraude, né, para o produtor por conta disso. Então, mas isso não foi possível, tá? Continua. Então, está sendo revista 54 no Mercosul, tá? E a tendência dessa modificação
passar mesmo para o que o Códex faz. Então, assim, quando sair publicado, todo ano, quando o Códex puser a lista do que vai ser feito para produtos lácteos, a gente vai seguir aquela lista, né? Mas eu não acho que tem que ser essa lista, sabe? Eu acho que tem que ser o que a indústria, ela sabe que os produtores dela estão usando. A gente vai fazer um evento de resíduos para produtores, porque a gente não quer resíduos mais em lácteos, tá? A Capilab até vai estar com a gente. E uma coisa que eu queria perguntar para os produtores é assim, qual o antibiótico você mais usa? Porque isso já ajuda vocês, sabe, a saber como é que vocês vão direcionar. De repente estão usando um produto novo que vocês nem pensam. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a única análise que faz de seleção de um leite quando ele chega, eu fui numa fábrica que recebia 5 milhões de litros, tá? Para fazer mussarela. A única análise que fazia antibiótico e fazia o teste o mais comum possível, tá? Porque eles sabem que o produtor não está usando outro. Agora, a gente não tem essa certeza, né? Então, às vezes é bom sair, sabe, os veterinários responsáveis, vai aonde está vendendo produtos veterinários, pergunta, olha, o que vocês estão vendendo mais aqui? O que a gente quer também, e eu acho que nós vamos conseguir, é receituário médico veterinário para compra de antibióticos. Isso também vai melhorar bastante, tá? A exemplo que se faz hoje para medicamento humano. Uma pergunta agora sobre a obrigatoriedade da análise mensal em laboratório credenciado. Acabou para produtos lácteos? Vai depender, entendeu, dessa fiscalização que vai ter, né, quando tiver essas fiscalizações periódicas. Então, normalmente, se você tiver 3 fiscalizações, durante essas vezes todas que eles vão lá na sua fábrica, eles vão pegar. Então, isso depende desse novo processo que vai ser usado. Agora, a respeito da rastreabilidade descrita no artigo 75, parágrafo único. Diz que é proibida a recepção de leite cru refrigerado transportado em veículo de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas. O que isso quer dizer? Isso foi o que eu falei, entendeu? Que acabou com o transportador, que era um cara que ele não produzia 1 litro de leite e ele entregava milhões de litros de leite anuais, tá? E aí o que acontecia? Ele recebia por quantidade de litro que ele entregava. Daí que começou a fraude, né? Ou porque o leite chegava ruim e ele não queria perder aquele leite, ou que ele punha mais água para ganhar um pouco mais, né? Então, graças a Deus, nós ficamos livres dessa pessoa, tá? Bom, como proceder quando eu tenho uma fábrica de queijo ralado e eu posso receber a matéria-prima pronta, ou seja, o queijo para ralar, né, na minha fábrica? E aí, juntando uma outra pergunta, quando eu processo um produto de outra fábrica, como isso vai ser colocado no rótulo? Eu tenho que especificar os ingredientes do rótulo original do meu fornecedor? Como que isso vai ser colocado? Não, porque isso, na verdade, denominação, é uma das coisas que tem que colocar no rótulo, né? Se você vai pegar um queijo ralado só da marca X, tá? E você vai fracionar, você vai ralar, né? Aí você fala, produzido por fulano, ralado por ciclano, né? A mesma coisa se você vai fracionar, né? Por manteiga. Produzido por fulano, fracionado por fulano. Isso é novo dentro do RISPO-A, tá? E agora, se você vai receber queijos de vários fornecedores, tá? E você vai fazer uma mistura, não tem como você colocar isso, tá? Então aí esse queijo passa a ser seu. Bom, é possível, no novo RISPO-A, para defesa de multas por extrato seco desengordurado baixo ou crioscopia também, além, já que o novo RISPO-A
dar essa abertura de comprovação de regionalidade, de estudo sobre os parâmetros? Sim, sim, porque é o que eu falei. Pega, por exemplo, uma universidade, por exemplo, do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, ou de Pelotas. O Rio Grande do Sul tem várias universidades, Passo Fundo, que já trabalha com análise há anos, porque tem um laboratório lá. Pede a eles para mostrar, demonstrar. Tá? Pega essas análises de 20 anos, Passo Fundo já tem 20 anos de análise, e demonstrar que o extrato seco é baixo, que a crioscopia é baixa. E leva lá no Ministério, tá? Eles vão levar lá e comprovar para que vocês possam fazer isso. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem o Sindilate pode ajudar a fazer isso. Tá? Bom, tem algumas pessoas perguntando, é uma pergunta repetida aqui, sobre o prazo de aprovação de produtos sem regulamentação. Queria ter uma bola de cristal. Infelizmente eu não tenho. Vamos lá então para a próxima. Quais os elementos básicos de controle foram alterados? Não, é porque você não tem uma fiscalização. O que acontecia antes? Você fazia um tanto de porcaria, não estou falando que é vocês, não, porque vocês eu acredito que vocês não façam, tá? Fazia um tanto de porcaria e falavam, não, nós temos fiscalização permanente, a culpa não é nossa. Agora a culpa é de vocês, tá? Se vocês estão fazendo coisa que não deve, quem vai pagar é vocês, né? Então, isso que mudou, né? Vocês deixaram de ter fiscalização permanente e pôr a culpa nela. Eu acho que isso é ideal, eu acho que quem é responsável pelo produto, quem tem que dar conta de tudo, é quem faz. Então, eu acho que isso é uma modernidade que não pode, sabe? A gente tem que aceitar isso como uma beleza, como uma bênção. Tá? E quanto aos ingredientes, podem ser alterados quantas vezes forem necessários no registro? Bom, quando você alterar um ingrediente, aquele 10 anos que você tinha, não vai ter mais. Né? Então, se for produto sem regulamento técnico, você vai ter que inserir de novo. Se for o com regulamento técnico, também, e depois está sujeito a ser fiscalizado. Tá? Bom, a gente tem algumas repetições também de pergunta sobre a análise individual de fornecedores. Como que ficou a base disso agora? Ainda não, isso praticamente não foi publicado. Eu imagino que quando sair N62 é que vai vir quantas vezes, né? Como é que isso vai ser, e que todo mundo já está fazendo como fazia. Né? Isso está sendo mantido por causa da IN62. Mas eu acho que a próxima IN62, ela vai trazer isso. Inclusive, porque para resíduos de antibióticos, lá fala ausência, e a IN62 está errada nisso, porque a gente tem os LMR de determinado antibiótico. Né? Então, com certeza vai vir isso também. Tá? Bom... Nossa, é muita coisa, hein? Nossa, eu tô ficando louca com um monte de pergunta que tá chegando. A gente vai tentando selecionar, tem bastante perguntas parecidas. Então, vamos lá tentar achar a próxima. Eu também não preciso saber tudo, né, gente? Que eu não souber, depois eu respondo. Isso é normal. Se a gente não sabe, a gente sabe quem sabe, né? Isso que é o importante. Um laticínio com suas atividades paradas há 6 meses, corre o risco de perder o registro? Bom, se ele está parado 6 meses e ele não indicou por que ele está parado, ele corre o risco, sim. Tá? Inclusive, aqui em São Paulo, eu conversei com a doutora Cláudia, ela falou que tem um laticínio pequeno, que tem, assim, já ficou 6 meses, depois voltou, depois ficou mais 1 ano, e continua querendo ser CIF. Bom, por que ele quer continuar a ser CIF se ele está parado esse tempo todo? Entendeu? Bom, quando ao recebimento de produtos de outra fábrica, né, se eu recebo o queijo para ser ralado, por exemplo, há necessidade dele ter o mesmo tipo de fiscalização que eu tenho? Por exemplo, eu tenho CIF, eu tenho que receber só de fábricas que possuem CIF também. Ou equivalência CISB, tá?
que eu já falei, que aí você pode receber. Bom, na produção de requeijão, artigo 394 do RISPOA, menciona a utilização de gordura anidra, utilização esta inclusa, né, de creme de soro, de creme de leite cru, de uso industrial. É isso mesmo? Não, gente, requeijão é a portaria que foi discutida no Mercosul, entendeu? Ela não permite gordura vegetal, né? O que você pode colocar é butter oil, está previsto butter oil, está previsto manteiga, está previsto outras gorduras. E agora, você está falando creme de soro, né? Isso. Não é isso? Não está previsto creme de soro. É isso que eu estou falando. Creme de soro não está previsto em lugar nenhum. Assim, no que tem regulamento técnico. Porque não existia, quando a gente discutiu, eu discuti isso, tem mais de 20 anos também, foi em 96 que saiu essa portaria. Então, não existia alguém falar creme de soro. Pode ser até que a Argentina tinha, Paraguai, Uruguai, sei lá. Só que não tinha. Então, eu acho assim, é um trabalho que a gente tem que fazer para ver aonde que a gente pode inserir esse creme de soro, tá? Bom, pessoal, a gente tem 1000 outras perguntas na lista, mas infelizmente nosso tempo está estourando. A gente promete, né, a Cristina Moschin já se dispôs a gente responder a todas essas perguntas posteriormente por e-mail, então já estão todas aqui registradas para que a gente possa enviar a pergunta de novo para vocês. Eu quero agradecer a participação de todo mundo, foi o primeiro e foi um sucesso, né, a gente está com muitas empresas no Brasil inteiro conectadas hoje. Claro que é um assunto que interessa a todo mundo, então a gente ficaria mais 2 horas aqui sentada respondendo perguntas, mas a Cristina Moschin eu acho que ia ficar um pouco cansada. Eu tenho que viajar, eu tenho um voo agora mesmo, né? Então meu medo é perder o voo. Mas foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sei que todo mundo tem preocupação, é difícil, tem muita angústia, tudo que é novo é difícil da gente assimilar, né? Mas eu estou à disposição, tá? Para dúvidas e tudo. E eu faço votos que todo mundo comece a trabalhar cada vez melhor, né? Já que essa responsabilidade é nossa. Então, obrigada, Cristina, mais uma vez, né? Obrigada a todos que estão conectados e eu espero ver todos vocês na próxima, né? Acompanhem os convites, a gente vai ter uma série, né, de programação em cima desses webinars na área de qualidade, na área de legislação. Agradeço a todo mundo a confiança pelo trabalho mais uma vez e boa tarde a todo mundo.